Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Na Band FM, quem ama não esquece. Uma vez, eu li uma frase muito interessante que dizia: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Eu acho que o destino está escrito. Eu acho que o que é para ser nosso, ninguém tira. Mas talvez a gente tenha que passar por muita coisa até o final feliz chegar. A minha história com a Ingrid é exatamente assim. Talvez nem todo mundo que está ouvindo enxergue da melhor maneira. Talvez me julguem. Talvez até me atirem pedras. Tudo bem, estou pronto para isso. O importante é eu estar aqui, hoje, para homenagear o grande amor da minha vida. Eu conheci a Ingrid quando a gente estava descobrindo a vida. Eu ainda tinha 18 anos e ela 17. Aquela idade em que você não está adulto ainda, mas também não é adolescente. A gente se apaixonou perdidamente um pelo outro. E logo nós começamos a namorar. Primeiro amor. Sabe como é, né? A gente faz 1000 planos, sonha com um futuro e nem sempre acontece da maneira como a gente planejou. Porque nessa fase, ainda tem muita coisa para acontecer na nossa vida. Eu sei que ainda a gente é novo, mas eu queria muito poder te falar uma coisa. Eu nunca tive tanta certeza de uma coisa na vida como eu tenho dessa. É sério. Nossa, Ingrid. Fala, pode falar. Você é o amor da minha vida. Eu não sei como é que vai ser a nossa vida, mas eu tenho certeza que a gente vai ficar junto para sempre. Sabe quando você consegue ver isso? Eu consigo enxergar isso. Eu consigo ver a gente junto, velhinho. E eu sei que você é tudo para mim. Eu também pensava em passar o resto da minha vida com ela. Mas o jeito que ela falava era forte demais, sabe? Eu achava a Ingrid muito intensa, para tudo. A gente então namorou por uns 3 anos e aí resolvemos morar juntos, na casa dos pais dela. Não era a melhor situação do mundo. Para falar a verdade, a mãe dela não gostava muito de mim. Eu queria um cantinho nosso. Um cantinho só pra gente. Mas não dava. O dinheiro que a gente tinha não dava, sabe? Não dava pra morar só nós dois. E de tanto a Ingrid insistir, eu acabei topando de mudar pra casa dela. Alguns meses depois, um choque. Uma surpresa. A Ingrid engravidou. Ela adorou a ideia, mas eu achei aquilo uma loucura. A gente era novo, nem morava numa casa só nossa. Mal tinha dinheiro pra gente. A Ingrid nem trabalhava. Claro, ter um filho é uma bênção, mas não era a hora. A gente não tinha planejado. Eu amava muito a minha namorada, mas ela vivia num mundo que não era real. Ela vivia no mundo da lua. Então, aquela história de eu ter ficado preocupado e não ter curtido tanto a ideia de ser pai acabou irritando a Ingrid. Ela queria que eu estivesse pulando de alegria, mas eu não conseguia. Eu estava realmente muito preocupado. Era responsabilidade demais. Tentei conversar com ela várias vezes. Expliquei o que eu estava sentindo, mas ela agia como uma menina mimada. Dizia que não ia faltar nada pra gente, porque o pai dela ia ajudar. O que ela não via era que eu não queria viver às custas do pai dela, só isso. A gente então foi levando como deu. E apesar de todas as nossas diferenças, a gente se amava tanto, mas tanto. Olha, era difícil ver um casal que se amava tanto quanto a gente.
E como o que não tem remédio, remediado está, eu passei a aceitar melhor a ideia de ser pai. E quando a barriga dela foi crescendo, eu fui me apaixonando pelo nosso bebê. O tempo passou, a vida foi melhorando aos poucos. E quando o nosso filho tinha 3 anos, a gente conseguiu finalmente sair da casa dos pais dela. Finalmente a gente conseguiu uma casa nossa, um cantinho só nosso. E quando parecia que tudo ia ficar bem, quando parecia que as coisas iam se estabilizar, sei lá o que aconteceu, sabe? A Ingrid ficou meio diferente. Eu acho que sair da casa dos pais dela, ter mais responsabilidade, acabou deixando ela de saco cheio. E a verdade é que, quando a gente morava com os meus sogros, ela não fazia nada. Nunca lavou um copo. E aí, quando nós fomos para nossa casa, ela não queria fazer nada também. Claro, eu ajudava, mas ela vivia reclamando. Nunca vi, viu? Eu lavo, eu arrumo e meia hora depois tá tudo uma zona de novo. Não, Ingrid, calma. Vamos arrumar as coisas, eu te ajudo. Vai ser mais rápido. Tô cansada, Leonardo, tô cansada. Todo dia esse serviço de casa, todo dia a mesma coisa. Mas é assim, é a nossa vida de casado, é a nossa casa, são as nossas coisas. Ô, meu amor, para de reclamar. Ai, para, me deixa, vai. A verdade é que ela estava muito chata. E eu já estava sem paciência. Tudo ela reclamava, tudo ela achava ruim. Se eu tivesse que trabalhar até mais tarde, ela reclamava que estava sozinha em casa com o nosso filho, que estava difícil. O que é que eu podia fazer? Eu estava trabalhando, estava ganhando o nosso sustento, só isso. As brigas começaram a ser cada vez mais frequentes. E cada vez mais por mais besteiras. Depois de cada chilique, ela sempre vinha toda manhosa, dizendo que sabia que estava errada, sabia que não era certo o que ela fazia, pedia desculpas, dizia que me amava. E tudo acabava bem. Eu sempre soube que mesmo numa fase meio chata, a Ingrid me amava muito, muito mesmo. Mas eu estava irritado com o nosso casamento. Eu não fui morar com ela para ficar passando por essas coisas. Era pra gente se divertir, era pra gente ser feliz, e não para ficar brigando. E aí, infelizmente, eu acabei fazendo uma coisa errada. Misturou muita coisa, eu fiquei confuso. Não que justifique, claro que não. Mas a verdade é que eu fiz uma burrada. Eu fui fraco. Eu me sentia sufocado com ela. Eu sempre fui daquele cara que fez tudo o que a mulher pediu, sabe? Mas eu cheguei no meu limite. Nada do que eu fazia estava bom. Era só críticas, reclamações. Eu não estava aguentando mais as birras dela, o jeito mimado. Fora que ela tinha sido a minha primeira namorada, né? Então eu comecei a pensar se era isso mesmo que eu queria para minha vida. Se era mesmo daquele jeito, aquele relacionamento, se era aquilo que eu merecia. Eu devia ter aberto o jogo, conversado com ela, mas como eu disse, eu acabei sendo fraco. E acabei fazendo a pior coisa nessa situação. Eu arrumei uma amante. E não foi uma coisa de um dia, de uma semana. Foi pior. Foi um caso mesmo. Um caso. Eu passei a me encontrar com muita frequência com ela. Pelo menos 3 vezes na semana, eu estava com a minha amante. E aí eu mentia para Ingrid para ficar mais tempo fora de casa. Inventava que estava trabalhando, que tinha compromissos. E eu posso falar, eu estava gostando. Eu estava gostando daquele novo relacionamento. Nela eu via uma pessoa totalmente diferente. Eu comecei a me encantar por ela, eu comecei a ver a vida de uma outra maneira. Eu não sabia direito o que era aquele sentimento. Ao mesmo tempo que eu amava a minha mulher, eu me sentia cada vez mais apaixonado pela minha amante.
cada vez mais, foi tão rápido e tão avassalador que eu decidi me separar. Uma loucura, mas enquanto eu estava com as duas, eu comparava tudo, sabe? E aí a minha nova vida começou a me encantar. Uma loucura. Mas eu já tinha sido muito desonesto com a Ingrid. Então o melhor era eu consertar. E quando eu falei para ela que ia embora, meu Deus do céu, ela surtou, mas surtou de um jeito que eu não esperava. Minha mulher se jogou no chão, se ajoelhou, implorou para que eu não fizesse aquilo, ameaçou até me matar. Eu contei para ela que eu tinha outra. Então ela ficou maluca. Ameaçou me matar e matar a minha amante. Ameaçou a se matar. Foi uma cena horrível. Nós dois, naquele momento, choramos muito juntos. E ela tentou apelar, me lembrando de cada coisa boa que a gente tinha vivido. Falou do nosso filho. Falou sobre os nossos planos, enfim. Mas eu estava decidido. Eu queria novos ares. Eu queria outra vida, eu precisava de outra vida. Aquele casamento estava me sufocando há muito tempo. Estava tirando a minha saúde. A Ingrid sofreu muito. Coitada, muito mesmo. E eu não vou mentir. Quando tudo se resolveu, eu me senti aliviado. Eu fui viver o meu romance sem olhar para trás, sabe? Eu esqueci da minha vida e fui viver meu novo momento, uma nova etapa para mim. Então eu vivi por 3 anos com a Estela, mulher que foi minha amante. A gente teve até uma filha juntos. Mas por também ter um filho com a Ingrid, a gente nunca perdeu o contato. E eu vi que depois da separação, ela acabou virando uma outra pessoa. Toda vez que eu ia buscar o meu filho, a gente conversava um pouco. Eu achei até que ela ia correndo voltar para a casa dos pais. Mas ela ficou na nossa casa. Arrumou um emprego, passou a cuidar da casa, do nosso filho, a trabalhar fora. Ela mudou. A gente tinha um bom relacionamento e eu ficava feliz por ela. Olha o que eu vou dizer aqui, pouca gente vai entender. Mas eu sempre soube que a Estela não era o meu grande amor. É verdade. Ela me fazia bem. Nosso casamento era leve. Então para mim estava bom, mas amor mesmo, eu só tinha sentido pela Ingrid. A minha primeira mulher. O meu primeiro e único amor. A verdade era essa. E aí, um golpe muito duro da vida. Quando a minha filha, com a Estela, tinha só 1 aninho, 1 aninho de idade. Infelizmente, uma surpresa muito, muito triste. Foi de uma hora para outra. Foi tudo muito rápido. A gente descobriu que a Estela, minha mulher, estava doente. E em menos de 3 meses, ela foi piorando e nos deixou. Foi uma fase muito difícil para mim. Eu estava com uma filha de 1 aninho de idade e totalmente sozinho. Por incrível que pareça, adivinhe quem é que me ajudou nessa fase?
Adivinhe quem é que me apoiou, que me acolheu? Pois é, eu também me surpreendi. A Ingrid, a minha primeira mulher, sem nenhum rancor, sem nenhuma raiva, ela passou a me ajudar com tudo. Nossa relação então ficou tão próxima que foi inevitável que a chama do amor reacendesse. Ela estava mudada, ela estava diferente. Eu já tinha percebido isso. Ela era uma outra mulher. Ela estava muito melhor. E vendo aquela nova Ingrid, eu percebi que ela sempre tinha sido o amor da minha vida. Olha, por mais que eu tivesse feito tudo o que eu fiz, eu sempre soube que o amor que eu senti por ela era único. E aí um dia, nós estávamos os 4 na minha casa. Eu, ela, o nosso filho e a minha bebê. A Ingrid estava me ajudando com tudo. E naquele dia ela estava me ajudando a dar banho na bebê. Nós colocamos ela para dormir. Nosso filho acabou dormindo também. E aí nós ficamos nós dois. Só nós dois ali. O que foi? Por que você está me olhando assim, Léo? Sabe o que é? Hoje eu vejo que eu fui muito burro. Muito mesmo. Muito burro por ter te largado. A vida é assim mesmo. Mas não precisa ser. Não precisa. Olha, Ingrid, eu quero você de novo. Eu quero você de volta. Ô, Léo, não é tão simples assim, né? É. Se a gente quiser que seja, é. É, Léo. Sabe, eu sei que muita gente vai me criticar, mas você lembra que eu te falei lá atrás? Você lembra disso? Quando a gente ainda era 2 crianças, praticamente. Lembra que eu te falei que você era o amor da minha vida? Que eu não sabia como a nossa vida ia ser, mas que eu tinha certeza que a gente ia ficar junto pra sempre. Lembra disso? Eu disse pra você que eu enxergava nós 2 velhinhos, juntos. E eu não me enganei, não. Não me enganei nem por um segundo. Mesmo quando você decidiu ir embora, eu tinha certeza que você ia voltar. Certeza. Depois de falar isso, ela me deu um beijo. Um beijo que foi um misto de paixão nova com um amor de muitos anos. Olha, era a minha Ingrid de sempre. Mas uma nova Ingrid também. Era o nosso amor de sempre. Um amor que eu nunca esqueci. Um amor que eu sabia que eu nunca viveria igual. Eu fiz bobagem, como eu já disse aqui, eu errei. Mas ela me deu uma nova chance. Uma nova chance para o nosso amor. Uma nova chance para a nossa vida. E eu juro para você que está me ouvindo agora, juro que eu honro demais essa segunda chance. Eu sei o quanto isso é importante para mim. Eu sei o quanto esse ato, o ato da Ingrid me perdoar, o ato dela me dar essa segunda chance, eu sei o quanto foi importante para nós 2. E hoje eu me esforço todos os dias para ser o melhor marido do mundo, o melhor pai. Eu quero ser um exemplo. A Ingrid deixou o passado para trás. Ela nunca mais tocou no assunto da minha traição e de tudo que eu fiz. Ela botou uma pedra em tudo isso e simplesmente começou uma nova vida. Do zero. Ao meu lado. Eu sei o quanto isso é difícil. O quanto isso é complicado para quem passou ou passa por isso, eu sei. Zerar tudo, perdoar de verdade, esquecer de verdade. Esquecer de verdade é muito difícil. Porque você pode falar que esqueceu, mas aquilo vai ficar te incomodando, não é?
vai ficar na tua cabeça. Então eu sei o quanto é difícil. Mas ela mostrou o quanto mudou. O quanto aceitou de coração a minha filha, que hoje ela cria como se fosse filha dela. Dá para acreditar em tudo isso? Essa mulher é incrível. Eu sei o quanto ela é incrível. Muita gente falou que ela era maluca por me aceitar. Muita gente criticou, sabe? Os pais dela mesmo demoraram para engolir a nossa volta. E hoje, como eu disse, eu conto a minha história aqui sabendo que eu posso ser criticado. Eu posso mesmo. Só que eu fiz questão de contar a minha história para homenagear a minha mulher. Homenagear a Ingrid. Uma mulher maravilhosa que eu tenho muito orgulho de ter do meu lado. Uma mulher que soube perdoar como a Bíblia manda a gente fazer. Perdoar de verdade. Perdoar de coração. E o que mais importa é que nós estamos muito felizes. Muito. Apaixonados. Unidos. E muito felizes. Ingrid, meu amor. Eu te amo. Você é e sempre será o grande amor. Quem ama, não esquece. Band FM.